pra frente, prestar atenção aqui. Professor, você pulou ou vamos embora? Professor, eu não posso assistir 2 horas da manhã. Sentar cada um nos seus lugares, virar pra frente, fazer silêncio, prestar atenção aqui. Agora o professor da segunda faculdade. Vai? Você tá estagiário agora. Vamos? Quem a gente parou aí na última aula? Vai? Terminou? Qual é o exercício? Empirismo? Vamos fazer uma revisão para a prova então. Não, a revisão da prova, gente. Qual que é 14,15? Qual foi o legado? Corrigiu já, é. Qual foi o legado epistemológico? E quais são os limites das peças? Mas essa outra é aqui. Responde uma por vez, não por grau de curiosidade. Epistemologia é o quê? Estudo. Episteme, do grego, conhecimento. É estudo do conhecimento. Então, a filosofia moderna vai ter uma preocupação muito grande com a questão do conhecimento. Como nós conhecemos? Qual que é a fonte, a origem, o princípio de todo conhecimento? Para os racionalistas, o conhecimento vem da razão. Para os empiristas, o conhecimento vem da experiência sensível, ou seja, dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Vamos fazer silêncio aí. O David Hume era um empirista e deixou como um legado epistemológico um ceticismo. Episteme, como já disse, vem do grego. Que diferencia do doxa. O que é a doxa para os gregos? Opini. Não. E qual que é a diferença entre conhecimento e opinião? O conhecimento visa ser universal, visa a universalidade, ser válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Enquanto a opinião, ela é particular, individual, privada. A opinião é igual? Igual o tomo, todo mundo sei de vocês, né? O meu não. Então a opinião ela é particular, individual, privada. E o legado epistemológico do David Hume foi o ceticismo. Ceticismo teórico. Ele vai criticar a indução. A indução que é o método de conhecimento que vai do quê? De conhecimentos particulares até chegar numa conclusão geral, uma generalização. Segundo ele, por mais que todos os metais que eu conheça conduzem energia elétrica, eu não posso afirmar que todos os metais conduzem energia elétrica. Não é porque todo urso polar que eu já vi é branco, eu posso dizer que todo urso polar é. Eu não posso dizer, por ter visto. Eu não posso dizer que todos os cisnes são brancos, porque todos os cisnes que eu já vi são brancos. Não posso dizer que onde há fumaça há fogo só porque sempre eu vi a fumaça se suceder ao fogo. Pode ser que tenha fumaça e que essa fumaça não seja origem do fogo. E pode ser que haja fogo e não haja fumaça. Não é porque eu vejo o sol nascer todos os dias que eu posso dizer que ele vai nascer para sempre. Então ele acredita que a ciência é uma coisa São global. generalizações. Essas generalizações são temerárias. A ciência e a indução não nos dá certeza, nos dá probabilidade. Aí que esse conhecimento
Então esse é ao mesmo tempo o limite das teses científicas, o limite da ciência. Então quando você vai ler uma bula de remédio, gente, quando você vai ler uma bula de remédio, você vai ver lá que o remédio, ele tem uma porcentagem de eficácia nos testes em que ele foi empreendido, foi utilizado, foi testado. Isso mostra que o medicamento não é 100% eficaz. Então a ciência não nos dá certeza, ela nos dá probabilidades. Esse é o limite dela. A ciência não é como a religião. A religião trabalha com certezas absolutas. E a certeza absoluta, como é que ela é chamada na religião? Oi? Dogma. Dogma é uma verdade absoluta, que ninguém pode questionar. Por exemplo, Deus existe. Isso é uma verdade absoluta para a religião. E você deve acreditar. Ninguém pode questionar essa verdade. Já a ciência, ela não traz isso, uma verdade absoluta. Ela traz uma verdade provável. Há uma probabilidade. Esse é o limite dela. Ela não trabalha com verdades absolutas como a religião. Para quem é cristão, por exemplo, Deus é um só em 3 pessoas. Um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade. É o mistério da Trindade. Isso é uma verdade de fé, é um dogma. Assim como para católicos existe o dogma do Theotokos, ou seja, de que Maria é a mãe de Deus. Por que ela é a mãe de Deus? Porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para os evangélicos, não. Para os evangélicos, Maria é mãe do corpo natural de Jesus, mas não mãe de Deus, porque ela não precede a Deus. Mas para os cristãos católicos, o menino que nasceu de Maria é Deus. Então por que ele é Deus? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e usou da carne de Maria para fazer a sua própria carne, a carne divina, que inclusive é a carne que é oferecida em sacrifício na Santa Ceia, que depois os católicos transformam em Eucaristia, que é o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Quando você ali faz o ritual, você está comendo o corpo e bebendo o sangue de Deus. O próprio Deus que se encarnou na pessoa de Jesus para se sacrificar e salvar a humanidade. Então, isso é uma verdade de fé. É um dogma. Ninguém pode questionar isso dentro daquela religião. Porque senão você não faz parte dela, você não pertence a ela. Então, se você quer ser católico, você tem que acreditar nas verdades dos dogmas católicos. E se você não acreditar, isso significa que você não faz parte da Igreja Católica. E o que acontece muito hoje em dia, né? Nas religiões. As pessoas frequentam, mas não acreditam no que as religiões que eles frequentam defendem. Então por que frequentam? E existe no Brasil um sincretismo religioso muito grande. A pessoa vai na missa no domingo, na segunda vai no terreiro, na terça vai na igreja evangélica, né? Cada dia vai numa religião diferente. E diz... Oi? Sexta-feira tá no bar, né? Então é isso aí. Vou ali buscar o livro pra gente poder fazer a revisão da prova, né? Vem breve. É aqui, patrão. Ô, sem maldade, velho. Ah, eu respondi a física 14, meu. Porque eu falei que tinha que dar menina. Então, é a menina dela. O legado é o ceticismo teórico, né? Ceticismo vem do grego cético. Cético é aquele que duvida, que levanta a dúvida. Então, para ele, a ciência
Não pode dar certeza. As induções muitas vezes são generalizações precipitadas. Não é porque todo africano que eu conheço tem a pele negra que eu posso dizer que todo africano tem a pele negra. Inclusive tem muito africano que não tem a pele negra. Nós temos os africanos do norte da África que a maior parte deles são de branco, né? Professor, existe japonês negro? Hã? Japonês negro? Negro do olho puxado, será que existe? Já vi negro do olho verde, do olho azul, mas do olho puxado. Ah, o negro é japonês. Então vamos lá. Lembrando que é racionalismo, Descartes, Pascal, empirismo e Descartes. O que foi o racionalismo? O racionalismo é uma corrente filosófica moderna que diz que nós conhecemos graças a quê? Qual que é a fonte, o princípio e origem de todo o conhecimento? A razão. E o Descartes? Filósofo francês, racionalista, que viveu no século XVII. Ele é pobre ou era? E que defendia a dúvida metódica. O que é a dúvida metódica de Descartes? Segundo Descartes, nós temos que usar a dúvida como método, como caminho, para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Credo. Então, primeiro você tem que começar duvidando de tudo. Ele duvidou de tudo. Ele aprendeu com os professores, dos sentidos, até da própria existência dele. Mas ele chega a uma conclusão ao final da dúvida metódica. Qual que é a conclusão que ele chega? Eu posso duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como eu duvidar, que é o quê? Pensamento. Eu duvidando, eu estou pensando. Penso, logo existo. É chamado de cógito, cógito ergo sum, né? Cógito cartesiano. Penso logo desisto, penso logo não durmo, né? Tem algumas outras derivações desse silogismo cartesiano. Ele defende o dualismo. O que é o dualismo cartesiano? O dualismo vem de dois. No caso dele são duas substâncias que compõem a realidade. Quais são elas? Quais são as duas substâncias da qual a realidade é feita? Matéria e alma. Ele chama de res cogitans, que é o quê? Res cogitans é a alma, o pensamento, né? E a res extensa. Res, em latim, traduzindo, é coisa. A coisa que pensa, que é a alma, é a coisa extensa. É a matéria, é o corpo. Então essas são as duas substâncias da qual a realidade é composta. De matéria, de corpo e de alma. A alma é o princípio espiritual, o corpo é o princípio material. A mesa faz parte da resistência. Oi?
Sobre Descartes, sobre racionalismo, sobre o tema do Hume também, sobre David Hume. Temos o quê? Oi? Tem o quê? David Hume, que é o que nós falamos. Então, dois tipos de substância, resto lógico e resistência. A alma é espiritual, o corpo é material. A mesa é resistência. A nossa alma, o nosso pensamento é espiritual. Faz parte da res códigos. O idealismo cartesiano, para ele tudo é ideia. A única coisa que não tem como duvidar é da ideia. A ideia é pensar. E segundo ele, existem três tipos de ideias. Quais são elas? Ideias inatas, sensíveis. Ideias adventícias. Vem da onde? Dos sentidos. Tem também as ideias fictícias. Vem da onde? Fictícias vem da nossa imaginação. E tem as ideias inatas. São as ideias que nós nascemos com elas. Isso aqui é chamado de inatismo. Então, Descartes é um defensor do inatismo. Ele defende que existem ideias inatas, como a ideia de Deus. Segundo ele, nós nascemos com essa ideia e foi o próprio Deus quem colocou essa ideia na nossa mente, na nossa alma, ao nascermos, para que depois pudéssemos procurá-la. É o racionalismo cartesiano, que já falamos, para ele nós conhecemos graças à razão. Tem o método cartesiano, que funciona conforme 4 regras. Quais são as 4 regras do método cartesiano? Para você chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. A primeira regra do método é a evidência. Só admitir um objeto. Tem alguma coisa a ver com matemática? Oi? Esse cara tem alguma coisa a ver com Tem, porque ele é o criador das coordenadas cartesianas, do plano cartesiano. Professor, mas por que esse cara não nasce dentro da cara e ele é inteligente? De onde ele tirou isso? Porque ele nunca pergunta. Segundo ele, a matemática, segundo Descartes, é inata. Já nasce na nossa mente. Depois a gente só a explicita. Mas ela é a estrutura da qual a nossa mente e o universo é feito. Tudo no universo funciona de forma matemática e geométrica. Olha o movimento dos astros do céu. Qual é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Qual é a forma geométrica? Elíptica, né? A forma dos astros, circular, né? Então, todo o universo funciona de forma geométrica e matemática. Tem um tempo ali estabelecido. Qual que é o tempo que a Lua demora para girar em torno da Terra? Sabe? A Lua. 21 dias. Para girar em torno da Terra. A Terra girar em torno da Terra. 24 horas. Não. Tem os calendários lunares. 360. O calendário lunar é baseado nas fases da Lua, que é o tempo, mas não é exatamente um mês, né? Porque o mês tem vez que é 30 dias, vez que é 28, tem vez que é 31. Mas o tempo que ela demora para girar em torno da Terra são 27 dias. Algumas horas, alguns minutos e alguns segundos. E é nesse período que nós temos as chamadas fases da Lua. São quais? Cheia, crescente e nova, tua nova. A novinha, né? A segunda regra do método é a regra da análise. Primeiro, só admita um objeto que for. Só admita um objeto que for evidente. Se pairar esse objeto qualquer
dúvida, ele deve ser descartado do processo de conhecimento. O objeto é evidente, analise, divida ele em partes, em quantas partes for necessárias para conhecê-lo. Depois faça a síntese, junte as partes e veja como ela funciona junto. A quarta regra do método é a regra da enumeração ou revisão. Você vai enumerar todo o conhecimento apreendido do objeto e vai rever para olhar e perceber se não deixou faltar nada, se não houve nenhuma falha nesse processo. A herança cartesiana, ele é considerado o pai do racionalismo moderno, defensor do inatismo das ideias inatas, criador das coordenadas cartesianas, do plano cartesiano e do método científico, que é esse método aqui, que é usado pelas ciências. Fala do Pascal, que vai cair também. Pascal é um racionalista, mas é um racionalista considerado contra a corrente. Por quê? Pascal francês, viveu na transição do século XVII para o século XVIII. Ele é um representante de um racionalismo, mas um crítico do racionalismo também. Por isso ele é chamado de um pensador contra a corrente. Ele vai criticar, porque, segundo ele, nem tudo pode ser explicado pela razão. Tem até uma frase famosa dele que ele diz o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, nem tudo pode ser explicado pela razão. Aí ele está criticando o quê? O racionalismo de Descartes, que queria explicar tudo através da razão. Mas o ser humano, diante da natureza, ele é ao mesmo tempo tudo e nada. Ele é um miserável, mas também é um grandioso perante a natureza. Ele é um miserável, ele é um nada, porque diante do universo, nós não somos quase nada. Somos um cisco no universo. Formiguinha. Menos que uma formiguinha. Um microscópico vírus, uma microscópica bactéria pode nos detectar. Somos frágeis, miseráveis. Mas por causa do nosso pensamento, dentre todas as criaturas do universo, o ser humano é a mais grandiosa. Por causa do pensamento, ou graças ao pensamento, nós podemos compreender o próprio universo, o próprio mundo. Então ele critica o racionalismo, porque segundo ele a razão não consegue explicar tudo, mas a razão e o pensamento faz de nós, dentre todos os seres da natureza, os mais grandiosos, os mais sublimes, os mais magníficos seres. Por isso que tem o mito lá de Zeus, quando Zeus manda fazer os seres humanos. Ele pega dois titãs, que eram gêmeos, o Epimeteu e Prometeu. Aí ele diz para Epimeteu, você vai fazer os animais. E diz para Prometeu, você vai fazer o homem. Como é que é? Epimeteu e Prometeu, eram dois irmãos. Prometeu vem de pró, que significa antes. E Epimeteu é o que nasceu depois. Epi em grego é depois. Então dos dois gêmeos, um saiu primeiro e o outro saiu depois. Vai? Você estuda, é o básico, sim. Grego e latim. São duas línguas básicas na onde a filosofia mais se desenvolveu. Até o início da modernidade, do fim da antiguidade grega até, aliás, do Império Romano até o início da modernidade, quando a reforma protestante, a filosofia toda se desenvolveu em latim. Na antiguidade era toda grega. A partir da Idade Moderna, com a reforma protestante, que eles começam a fazer a tradução para as línguas chamadas vernáculas. Falar não, eu sei palavras. Por exemplo, eu acabei de citar aqui, episteme vem do grego, conhecimento, logia vem do grego logos,
logo significa razão, o estudo. Oi? Tem também. As línguas clássicas, né? Ou conhecidas também como línguas mortas, o grego e o latim. Oi? O grego falado hoje na Grécia não é o mesmo do grego antigo, que se falava no tempo de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. É um grego bem modificado, porque a língua viva ela vai modificando à medida que o tempo passa. Igual o português. Você vai usando as palavras, elas vão ganhando outras conotações, outros significados à medida que o tempo passa. O sujeito foi lá e fez um buraco no chão. Aí deu o nome àquilo de buraco. À medida que o tempo foi passando, o buraco passou a significar não só aquilo que nós fazíamos no chão, mas um monte de outras coisas. A palavra pau era para se referir a um objeto, feito de madeira, tirado da árvore. Hoje, essa palavra ganhou muitos outros significados. Pode ser o órgão sexual masculino, pode ser também porrada. Vou dar um pau na minha... Acabou, né? Então vai ganhando outros significados as palavras à medida que o tempo passa. Nem precisa ser de comida, né? Vai vendo aí as gírias, vão pegando as palavras e dando a elas outros sentidos. Ó, tem o funk é mestre nisso, né? O funk nunca fala, vou te passar. Vou passar cerol na mão. Assim. Cerol era um bagulho que passava na linha das pipas, né? Mas aí como na pipa você faz assim, vou passar cerol na mão, né? Passava cerol na linha para poder torar. Torar. Aí torar, soltando pipa. Torar era você cortar a pipa do outro e ganhar ela, né? Agora foi? Não, mas aí torar hoje tem outro sentido. Eu vou torar aquela mulher lá, né? Essa parte foi Então as palavras vão ganhando sentido no tempo passa. Então é isso aí, galera. Mágica do horário. Oi? Acabou. Racionalismo e empirismo, eu não falei do empirismo, né? Empirismo é a história que nós somos. Mais um Jesus. Nós conhecemos graças a... Professor, Oi? já teve algum caso de mulher estupradora? É o quê? Estupradora? Em alguns casos, é bem mais raro. Se é mulher que manter os caras prisioneiros. Não, mas já teve casos de manter os caras prisioneiros e ficar ali, não, e preso, né? Coisando o órgão. É umas mulheres meio loucas aí, mas é muito mais raro do que homem, né? Sai daqui de local, não.